Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. É uma alegria estar aqui com você nesta noite. Estamos juntos, igreja é isso. Você está aí na sua casa, no seu trabalho talvez, conectado através do nome de Jesus. E nós estamos reunidos, não estamos fisicamente aqui neste lugar, como eu gostaria de ver este lugar cheio, como tantas vezes temos visto. Mas eu quero profetizar que logo, logo estaremos nos reunindo novamente. Mas enquanto isso não acontece, nós continuamos a ser igreja. Onde quer que estejamos, nós estamos reunidos no nome de Jesus. Eu quero agora dar a você a oportunidade de entregar, de trazer a sua oferta ao altar do Senhor. Você que separou dízimos, ofertas, primícias, você pode fazer isso através dos meios que a igreja disponibiliza, através do aplicativo, boleto. Você pode também, no decorrer da semana, se assim preferir, no horário comercial, entregar a sua oferta na sede da nossa igreja. Isso é parte do nosso culto. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra de fé para o seu coração. Fé é o que define o ser do cristão. Mas isso nos levanta uma pergunta: o que é fé? Qual é a sua definição de fé? Meu irmão, minha irmã, se perguntarem para você o que é fé, o que você responderia? Se perguntarem para você como você exerce a sua fé, qual será a sua resposta? Muitas vezes as pessoas confundem fé com crença religiosa, com um conjunto de crenças. Mas do ponto de vista da palavra de Deus, fé é algo muito diferente. Fé é certeza, é convicção, é confiança. O escritor aos Hebreus define fé como a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que a gente ainda não vê. Ele vai além, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E por que é importante nós falarmos de fé hoje? A maioria das pessoas que crê em Deus, crê num Deus bom, crê num Deus que tem o desejo de atender as necessidades daqueles a quem Ele criou. Mas será que Deus atende diretamente a minha necessidade e a sua necessidade? Queridos, é bem verdade que em alguns momentos na palavra de Deus nós vemos Deus interferindo sem que haja uma iniciativa humana. Mas não é este o princípio geral. O princípio geral é que Deus responde à nossa fé. Ele age mediante aquilo que nós depositamos em termos de fé na presença dEle. E por isso eu quero te encorajar nesta noite a exercer fé. Talvez você diga: eu estou passando por um momento difícil, está sendo tão difícil exercer fé agora. Eu quero dizer que o Senhor vai despertar no seu coração uma fé renovada, uma nova expectativa, uma nova esperança e uma nova fé nesta noite. Quando eu estava orando por este culto, eu pedi que a equipe que me acompanha no ministério também estivesse em oração, e nós queremos ver Deus agir neste momento. Aquilo que Deus fizer na sua vida durante este culto, nos momentos que se seguirão a esse culto, eu gostaria que você partilhasse, que você colocasse nas nossas redes sociais, que você trouxesse o seu testemunho. Eu sei que haverá curas. O Senhor nos falou enquanto orávamos, Deus vai curar enfermidades de pele. O Senhor me deu uma palavra, um eczema, uma irritação na pele, dermatite atópica. O Senhor começou a me mostrar também tumores sumindo. O Senhor me disse que dores vão desaparecer. Pessoas da nossa equipe trouxeram palavras também referentes a hérnias de disco, hérnias na coluna. Eu quero declarar uma bênção vindo ao seu encontro. E até o final deste culto nós vamos repartir ainda mais daquilo que Deus quer fazer. Mas como eu disse, o propósito da palavra, da reflexão que brevemente eu quero trazer aqui para você, é gerar uma fé renovada no seu coração. Ainda que você, em virtude de tempos difíceis que esteja atravessando, sente a sua fé diminuída ou quase inexistente, o Senhor vai restaurar em você a capacidade de crer. Eu gostaria de ler um texto que vai nos motivar a isso. Marcos capítulo 5, a partir da segunda parte do verso 24 até o verso 34. Marcos 5, de 24 a 34. Eu gostaria de ler com você. Uma grande multidão o seguia e o comprimia,
Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Queridos, essa é a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite. Essa palavra que vai servir como um trampolim para você atingir um nível mais elevado na fé, para mergulhar mais profundamente nas águas do Espírito Santo e ter a sua vida de alguma forma transformada. O meu desejo é que você chegue ao final desses minutos em que estaremos refletindo e orando de maneira diferente do que você começou aqui no início deste culto. Nós vamos usar esse texto como uma alavanca para a nossa fé. Eu gostaria de refletir com você sobre o que a fé produz, a fé verdadeira, a fé que eu disse para você que é definida pela palavra de Deus como certeza, como convicção, como uma confiança inabalável. O que esta fé produz em nós? A fé gera em nós a capacidade de crer. Talvez você esteja pensando, mas isso é sinônimo, fé, exercer fé e crer. Não necessariamente, como eu disse, muitas pessoas entendem a fé como um conjunto de crenças religiosas, de valores e de princípios. Em algum sentido isso é correto, mas fé bíblica é muito mais do que isso. É o que nos motiva a crer de maneira inabalável em alguém. A nossa fé, em primeiro lugar, não está depositada num conjunto de valores. Está depositada em alguém. Alguém que se revela a nós. Alguém que veio nos revelar a expressão exata de Deus. O nome desta pessoa é Jesus. Diz o texto que nós lemos, que aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus. Isso está no verso 27 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Ela ouviu falar de Jesus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir. E quando nós ouvimos a essência da nossa fé, e a essência da nossa fé, como eu disse, não é uma ideia, é uma pessoa, é Jesus. Ela ousou crer, aquela mulher ousou crer. Eu quero que você raciocine comigo. Fazia 12 anos que aquela mulher estava enferma. Ela tinha uma hemorragia ginecológica. Imagine a situação de fraqueza, de anemia em que ela estava, num tempo em que os recursos médicos eram tão escassos. Dizem os estudiosos que a medicina da época era uma mistura de princípios farmacêuticos, chás que as pessoas podiam tomar e superstição, coisas que não tinham nenhum fundamento científico. As pessoas precisavam se agarrar a alguma coisa e elas se agarravam aos poucos recursos. Mas aquela mulher tinha investido tudo que ela tinha. E em vez de melhorar, ela só piorava. Imagine uma hemorragia constante durante 12 anos. O nível de anemia que aquela mulher estava. Você sabe que os efeitos de uma anemia, além da fraqueza, o abatimento, até mesmo o comprometimento mental, emocional, o estado depressivo, uma expectativa de morte havia nela, associadas dores físicas, dores nas articulações, dores do corpo, cãibras, sofrimento terrível por 12 anos. Mas aquela mulher ouviu falar de Jesus. Eu imagino que até aquele momento, depois de tantas tentativas de ter gasto tudo o que ela
podia e o que ela não podia com os médicos. Ela havia perdido a capacidade de crer, mas ela ouviu falar o nome de Jesus. Querido, olha aqui para mim. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus muda as circunstâncias. Esse é o nome que está sobre todo nome. Nenhum nome há pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. E de alguma forma, aquele nome ecoou. Jesus significa Deus salva, Deus cura. Alguém falou de Jesus para aquela mulher. Ela ousou crer. Imagine, como eu falei para você, a dimensão física do sofrimento daquela mulher. Mais do que isso, talvez doesse nela a alma, a rejeição. O fato de ela estar constantemente com aquela hemorragia fazia com que ela fosse afastada do convívio social. Nas poucas ocasiões em que ela tivesse que sair da sua casa, ela deveria carregar no seu peito uma placa dizendo que ela estava imunda ou impura. E ela deveria anunciar para as pessoas. Se alguém viesse na direção dela, ela teria a obrigação de dizer imunda ou impura. Porque de outra forma ela contaminaria as pessoas que por acaso esbarrassem nela. Então imagine o sofrimento, a dimensão do sofrimento. E a expectativa, como eu disse para você, de morte que havia nela. Mas de repente ela ouviu falar do nome de Jesus. Eu não sei se você que está me ouvindo já ouviu falar do nome de Jesus desta forma. É claro, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Mas será que ouvir falar de Jesus na sua vida fez alguma mudança? Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi pessoas falando de Jesus como quem fala de um amigo. Aquilo mexeu comigo. E eu disse para mim mesmo, eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso conhecer essa pessoa, sobre a qual eu já li, já estudei. Eu era, até aquele momento, uma pessoa religiosa. Mas eu vi aquelas pessoas falando de Jesus como quem fala do amigo mais chegado, do amigo mais próximo. E eu queria conhecer Jesus daquela forma. Se você ainda não conhece Jesus dessa forma, eu quero que você anote os nossos contatos que estão aí na sua tela, que vão surgir aí na sua tela, e que você faça um contato com a gente. Nós podemos apresentar Jesus dessa forma. Mas é provável que você que está me ouvindo já ouviu falar de Jesus dessa forma, já entregou sua vida a Ele, já vive com Ele. Mas será que isso continua a gerar fé no seu coração? Ou os sofrimentos do tempo presente têm diminuído a sua capacidade de crer? Eu quero dizer que o nome de Jesus não perdeu o poder, que o sangue dele que foi derramado na cruz há 2000 anos jamais perdeu o poder. Ele está chegando até você neste exato momento. Queridos, eu sinto uma atmosfera de poder, de unção. Aquilo que está vindo sobre este lugar, porque nós estamos aqui falando do nome de Jesus, que venha até a sua casa. Mais uma vez eu te convido nesse instante a assumir uma postura de quem está cultuando o Senhor. Encha-se da presença, porque o mesmo Jesus que foi anunciado a esta mulher, que despertou nela a capacidade de crer, está aí na sua casa, aí onde você está. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que a fé possui uma dinâmica. Eu falei que fé é mais do que crer num conjunto de princípios. Fé é colocar a confiança numa pessoa, em Jesus. O que aquela mulher fez? Quais foram os passos que ela deu em direção àquilo que ela buscava? Em primeiro lugar, ela teve uma visão do resultado daquilo que ela buscava. Ela dizia, eu ficarei curada. Nós lemos que ela dizia, se eu tocar no seu manto, na orla do seu manto, eu ficarei curada. Fazia 12 anos que aquela mulher não sabia o que era ter saúde. Mas de repente ela estava falando, se eu tocar na orla da sua veste, eu vou ficar curada. Como ela sabia o que é ser curada? Talvez ela teve que buscar na sua memória o que foi ter saúde um dia. E ela produziu aquela visão. O que você precisa? Você precisa de paz? Tenha uma visão da paz que o Senhor pode te dar. Você está passando por um momento de escassez? Tenha uma visão de você sendo suprido pelo Senhor.
Você precisa de cura física como essa mulher precisava naquele momento? Veja-se curado. Eu quero profetizar sobre a sua vida, você que está me ouvindo, você que precisa de cura. Eu quero declarar que o mesmo Jesus que curava quando passou por essa terra, está curando agora através da ação do seu Espírito. Aí na sua casa, eu declaro que o poder de curar está vindo sobre a sua vida. Tenha uma visão do que é ser curado. Você vive uma relação tempestuosa aí dentro da sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, talvez filhos perdidos, com comportamento errático, drogas, não sei. Tenha uma visão de uma família restaurada, de uma família aos pés do Senhor. Gere esta visão dentro de você, e isso vai alavancar a sua fé. Então aquela mulher teve uma visão do resultado, do êxito do exercício da fé. Antes de qualquer coisa prática acontecer, ela teve uma visão. Mas ela foi além disso, além de ver, ela declarou, ela confessou o milagre crendo. Diz o texto, Marcos 5:28, porque pensava, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Mas eu quero chamar a sua atenção para este detalhe, essas duas palavras, porque pensava. Eu chamo a sua atenção para o tempo verbal, pensava, não é porque pensou, não foi uma vez, ela pensava. Há uma continuidade. Isso implica em imaginarmos que havia resistências, e ela seguia pensando. Quando o medo vinha, ela seguia pensando. É interessante que esta mesma narrativa está no capítulo 9 de Mateus, e ali o texto traz, porque dizia a si mesma. Ou seja, ela não apenas pensava, mas ela declarava. Eu imagino que quando o medo, quando a ansiedade vinha, quando aquele fantasma do tempo de enfermidade, daqueles 12 anos, vinham para desanimá-la, ela dizia, eu vou ser curada. Ela se via curada e ela declarava, eu vou ficar curada, eu vou ficar curada. Eu te desafio, meu irmão e minha irmã, a declarar aquilo que você está buscando no Senhor. A bênção que você sabe que Ele tem para você, a provisão, a cura, a restauração, a libertação, a salvação. Que você declare isso, que você não desista. Não importa se até hoje você tentou e as suas tentativas foram frustradas. Eu quero declarar que nesta noite algo vai acontecer na sua vida. Ela não duvidava. Ela não dizia, talvez eu seja curada. Ela dizia e ela repetia, eu vou ser curada. Bom, eu quero que você imagine comigo a situação. O que acontecia ali? Ela ouviu falar de Jesus, aquilo gerou nela a capacidade de crer. Ela tomou uma resolução de sair do seu lugar, do lugar da enfermidade, do lugar que a paralisava. E ela teve uma visão da restauração, e ela começou a declarar que ela seria curada. E de repente ela chega próxima de onde Jesus estava. Mas há um detalhe. Não sei se você se lembra, no início do texto que nós lemos, diz que uma multidão estava aglomerada ao redor de Jesus e o comprimia. E ela, como estava? Numa situação de impureza, ela tinha um fluxo de sangue. Lembram-se que eu falei que se ela tivesse que sair, se alguém viesse em sua direção, ela teria que dizer imunda, impura. Ela teria que levar a plaquinha. E agora? Jesus estava ali tão perto dela. Mas havia uma multidão ao redor de Jesus, como ela chegaria até Ele? Até ali ela deu os passos, ela teve uma visão, como eu disse para vocês, do resultado. Ela declarou, mas agora parecia que havia algo intransponível. Como chegar até Jesus sem contaminar essas pessoas? Eu quero dizer para vocês, queridos, que o exemplo de fé que essa mulher me traz, mexe comigo. Nas vezes em que eu fui tímido no exercício da fé. Essa mulher teve uma fé que eu vou chamar de uma fé inescrupulosa. Eu diria que foi uma fé irresponsável. Porque ela viu a multidão. E Jesus lá no meio da multidão. E ela deve ter dito a si mesma, eu cheguei até aqui, eu não vou desistir. Não desista. Não desista, há uma promessa para você. A palavra de Deus traz promessas para a sua vida. Promessas de paz, de cura, de provisão, de restauração.
Não desista diante dos obstáculos. Vá em frente. E eu imagino a cena. Aquela mulher deve ter olhado para a sua condição, para as suas dores, para a sua fraqueza. E ela disse: eu ouvi falar do nome daquele homem que está ali no meio. Aquele homem pode me curar. É nele que eu tenho a resposta. Eu já tentei em outros lugares, já bati em outras portas, eu não obtive. Mas eu sei que se eu tocar nele, eu vou ser curada. E ela não se importou. Eu imagino a cena. Talvez no início, timidamente, ela passou, esbarrou numa pessoa, esbarrou em outra, foi esbarrando, foi esbarrando, foi esbarrando, até que ela tocou no manto de Jesus. Se você espera algo do Senhor, você precisa ser como essa mulher, agir com ousadia. Marcos 5:27, e tocou em seu manto. Aquilo que ela vinha dizendo que ela faria, e que encontrou uma barreira que parecia intransponível, aquela barreira deixou de existir para ela, quando ela pensou no resultado daquilo que ela teria. Ela tocou em seu manto. Você precisa agir com ousadia. Fé, do ponto de vista bíblico, nunca foi simplesmente uma concordância mental com uma verdade, mas é algo que nasce dentro de você, no seu espírito, muito mais do que na sua mente, é no seu espírito, é com o coração que se crê. Isso levou-a a transpor aquela barreira que parecia impossível de ser transposta. Ela foi e agiu com ousadia e tocou em Jesus. A realidade final para a qual eu quero chamar a sua atenção, querido, é que a fé produz resultados. Aquilo que aquela mulher esperava que acontecesse, aconteceu. Ela sentiu, naquele exato momento, que a hemorragia cessou. Eu me lembro uma vez que acidentalmente eu estava numa igreja e uma pancada no meu nariz fez com que desencadeasse uma hemorragia nasal. Um acidente, num ambiente de igreja. Eu, novo convertido, pouco tempo exercendo fé. E naquele dia, eu confesso para vocês que eu não exerci fé nenhuma. Eu pus a mão no nariz e via o sangue. E o irmão que estava ministrando falou: tragam esse moço aqui. E me levaram ali adiante. Ele falou: em nome de Jesus, a hemorragia cesse. Eu senti, queridos, como se um copo de água estivesse sendo virado. E de repente, ele parou de cair. O líquido ficou preso. A hemorragia cessou. Eu imagino que esta mulher, naquele momento, sentiu o mesmo. Acostumada a perder sangue o tempo todo. Ela sentiu no seu físico que a hemorragia havia cessado. Esse foi o primeiro resultado daquele exercício de fé que ela teve. Ela foi curada do mal físico. Diz: imediatamente cessou sua hemorragia. Verso 29 de Marcos 5. Ela sentiu. Eu imagino o que, acompanhado com a sensação física, a emoção, a alegria, a surpresa, o temor. Mas esse não foi o único resultado que ela colheu. Ela foi curada da dor emocional. Marcos 5,34. Jesus disse a ela: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Porque eu estou dizendo que ela foi curada do mal emocional, da dor emocional. Como eu disse, 12 anos de rejeição. 12 anos sem saber o que é um toque. Eu sei que de alguma forma, alguns de vocês que estão me ouvindo, que têm o toque físico como uma das principais linguagens de amor, e esse é o meu caso. Talvez você esteja sofrendo nesse tempo de distanciamento social, de não poder abraçar como você gostaria as pessoas. São poucas pessoas do seu convívio que talvez você possa fazer isso dentro da sua casa. Mas aquela mulher não podia fazer isso com ninguém. Durante 12 anos, ela não soube o que era um beijo no rosto, um toque, um abraço. E naquele momento, em que ela estava temendo, tremendo, você percebe aqui o que aconteceu. Jesus começa a perguntar: alguém me tocou? E é interessante que os discípulos falam: como assim alguém te tocou? Está todo mundo te tocando, Jesus. Você está sendo comprimido, todo mundo está esbarrando em você. Mas ele diz: alguém me tocou. Quem me tocou? E aí a mulher
ela se entrega, literalmente, ela fala: fui eu. Sabe por quê, queridos? Esbarrar em Jesus não vai produzir o milagre que você está procurando, que você está necessitando. Tocar em Jesus com fé é o que extrai o milagre. E aquela mulher diz: sou eu. Imagino que naquelas frações de segundos talvez ela pensou: e agora? Ele é um mestre, um profeta, ele é aquele que cura. O que será que ele vai me dizer? Sua irresponsável, você contaminou todas essas pessoas. Não, o que Jesus disse: vá em paz, receba plenitude dentro de você e seja livre do seu sofrimento. Ele confirma a cura sobre ela. Nessa noite Jesus quer confirmar a cura sobre a sua vida. E finalmente, queridos, eu posso constatar também que ela foi curada de uma dor moral, da rejeição. No mesmo verso 34, Jesus começa dizendo: filha, a sua fé a curou. Não me consta que Jesus tenha se dirigido dessa forma a ninguém mais nos evangelhos, como filho, como filha. O que Jesus está dizendo: você é parte da aliança, você pode voltar, você está livre, você não está mais impura. Um relacionamento diferente começa. Jesus a inclui na aliança, na nova aliança, numa aliança superior, numa aliança de vida, da qual fazem parte todos aqueles que se achegam ao Pai através de Jesus. Ele declara: filha, a sua fé a curou, a sua fé a salvou. Essa é a palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã. O Senhor está se dirigindo a você e dizendo: eu te chamei para ser filho, filha. Isso fala de herança, uma herança de paz, uma herança de cura, uma herança de vida. Será que você pode, aí na sua casa, por alguns instantes fechar os seus olhos? Olhe para dentro de si, você que conhece o Senhor, você que rendeu sua vida a Ele. Quanto de convicção de que você é filho, filha, você traz dentro de si? Se você que está me ouvindo até hoje não tinha feito uma decisão de render sua vida a Cristo, esse é o momento. Você pode fazer isso agora, dizendo: Senhor Jesus, eu preciso da tua graça, salva-me, perdoa-me, porque eu quero ser filho de Deus.